Como comemoração do 7 de setembro, Dia da Independência, eu vou contar um relato relacionado a esse tema. Hoje vamos falar de um que ocorreu no Museu do Ipiranga. Não foi em um 7 de setembro, mas tem a ver com o assunto. Ipiranga, para quem não sabe, é a minha terra. Por isso, fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Vou contar para vocês o relato do Pedro, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Ipiranga é meu local de nascimento. Já fiz muito exercício lá no Parque da Independência e passeei muito por lá também. O relato é para aproveitar o 7 de setembro, porém, por causa do tema e não só da data, eu digo que a gente não vai falar de um relato que ocorreu num 7 de setembro, mas sim no parque que cerca o Museu do Ipiranga. Antes de começar, preciso mesmo agradecer quem faz esse canal acontecer, os verdadeiros responsáveis por isso tudo aqui existir, além de apoiarem muito o canal não só com a parte realmente financeira, eles também me dão força em redes sociais, em moderação, em tudo. E eu convido você a fazer parte desse time. Então, muito obrigado aos membros. Ângel Martosati, Luísa Esperanza, Jean Bechara, Daiane Tavares, Pamela Vieg, Iris Aguiar, Fernando de Paula Zamboni, Valéria Sampaio, Adalberto Magno, Ana Paula, André Pinheiro, Andréia Loubach, Canal Você Não Sabia, Dom Piano, Doutora Karen Schmidt, Eula Gabriela, Fernando Prado, Franciele Cornélios, Gre G, Raira Pontelli, Ítalo Oliveira, Josana Machado, Juarez Alves dos Santos, Jucimara Souza Lopes, Juliano Gesteira, Lari Lalá, Leléo Caninos, Lívia Zibete, Lucas Henrique, Marcelo Teixeira, Marília Olis, Matheus Menezes, Pablo Stockel, Paulo 1242, Pedro Tomagnini, Pepe Kuntz, Professor Luiz Miranda, Celi, Thelma Cristófaro, Wagner Gobi e Yu Kiyosuke. E aqueles que não são membros, mas também sempre estão comigo ajudando muito, a Paula Lopes, a Ana Haas, Tiago Fernandes Gomes e muitos outros que são bases da nossa família Sete Além. Tem muitos outros nomes. E aí eu convido você a se tornar membro, porque agora estamos voltando também com as lives só para membros e também com os vídeos exclusivos para membros, aqueles que eu nunca posso jamais abrir para o público geral. Então lá, já tem um monte, mas agora vamos colocar mais. Bom, é o seguinte, o Pedro vai contar o relato dele, que é o seguinte, ele presenciou um portal no museu. Na verdade não é exatamente um portal, ele atravessou exatamente para Sete Além. Esse relato é bem raiz e eu espero que você goste. Já vai deixando o seu like antes do vídeo começar para não esquecer. E também se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Não esquece de me seguir nas redes sociais, sempre com o @oficial 7 Além e @Luciano Milici. Estamos sempre ativos naquela rede de fotos e naquela das dancinhas, com conteúdo exclusivo. Vamos agora ao relato do Pedrão. Boa noite, Luciano. Meu nome é Pedro. Morei no Ipiranga grande parte da minha vida, mas hoje resido em outro estado. Pode me chamar de Ahá. Esse é o meu apelido. Todos aqui me conhecem como Ahá. Quero te contar o meu humilde relato. Esse relato vai te fazer entender por que eu tenho insônia e por que o que eu vou dizer é uma coisa bizarra que aconteceu comigo e parcialmente com o meu amigo Felipe
há alguns anos no Parque da Independência e também nos jardins do Museu do Ipiranga. Eu tinha 16 anos na época, eu e meu amigo Felipe, o apelidado Filipinho, andávamos, nós tínhamos uma turma por lá que estudava de manhã na Avenida Nazaré e em seguida ficava de bobeira à tarde no museu. Fazíamos muitas coisas erradas, mas também divertidas. O lugar ideal para jovens como nós era realmente o museu, isso porque o parque fica, na maioria do tempo, vazio, exceto em finais de semana, feriados e os períodos de férias. Nossa rotina era a de ficar em grupos, namorar as meninas, andar de skate e até acender um. Na época eu gostava, hoje eu já tenho a mente mais blindada quanto a isso. Certa tarde de outubro, eu e o Filipinho fomos encontrar a turma no parque. Eu tinha acabado de almoçar e estava enrolando em casa, jogando videogame, quando ele veio me chamar e nós fomos lá passear. O tempo estava quente, mas no caminho uma brisa gelada foi começando a soprar. Eu estranhei e ele também. Olhamos para os lados e a rua continuava igual, só que as pessoas estavam meio que indo embora. Estranho isso, né? Eram pessoas normais. Eu não sei explicar, mas dos dois lados da rua que nós olhamos, para frente e para trás, as pessoas, fossem elas trabalhadores, estudantes, donos e donas de casa, se afastavam da gente, meio que acelerados. Estranho, como se fosse um filme que tivesse acelerado. Eles iam para os lados opostos de onde a gente estava. Eu sei que isso não é nada sobrenatural ainda, mas já ficou bem esquisito. O vento e as pessoas se afastando já nos causaram uma sensação ruim. Chegamos ao portão de ferro verde que ladeia o museu e o parque e também notamos que os vendedores de pipoca e outras coisas não estavam lá. Também foi algo inédito. Todo esse tempo em que frequentávamos o parque, nunca havíamos visto isso. Eles não estarem lá. Entramos no parque e eu perguntei para o Felipe: será que a turma também percebeu que está tudo estranho? Felipe disse que provavelmente não, porque o pessoal era muito desligado. Fomos para a área à frente do museu, uma espécie de bosque lateral onde a galera ficava espalhada. Não havia ninguém lá no momento. Aí sim tivemos certeza de que tudo estava fora do normal. Olhamos ao longo do grande espaço do museu e parque, mas não vimos ninguém, nem aves e nem cães. Somente soprava aquele vento gelado e o sol estava enfraquecendo, deixando tudo meio cinza azulado no meio da tarde. O Felipe falou assim: aí, Pedrão, melhor a gente ir embora. Acho que tá vindo uma tempestade, não sei. Eu concordei, mas quando estávamos perto do portão de saída, eu pensei melhor e falei: olha, Filipinho, eu vou dar uma volta lá no bosque para ver se não tem um perdido lá. É impossível não ter vindo ninguém. Ele estava com bastante medo e disse que não iria comigo. Assim que ele virou o portão e passou pela grade do outro lado, estranhamente parece que ele já estava em outro plano, porque ele ficou meio que acelerado, igual as outras pessoas, e eu o vi ficar de costas e se afastar de mim rapidamente. Muito rapidamente, Luciano. Eu chamei por ele e até gritei, mas ele não respondeu, só saiu andando para longe. Foi se afastando, como se estivesse realmente em um filme acelerado. Eu estava sozinho, em um ambiente vazio e cada vez mais assustador, mas eu confesso que não pensei em nada sobrenatural. Bastava eu ir embora, como o Felipe fez. Mas, como eu não pensei em nada sobrenatural, e a gente nunca pensa nessas horas porque todos somos muito realistas, foi aí que o perigo começou. Fui em direção ao bosque que fica atrás do prédio do museu. As árvores altas e densas deixam tudo mais gelado, mesmo num dia quente. Naquele dia, porém, tudo estava muito, muito frio. E eu caminhei pela trilha que é usada para a corrida, impressionado com a ausência total de pessoas. Lembrei da música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou. Era o que estava aparecendo.
Fui seguindo para dentro do bosque e, num dado momento, eu refleti. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Foi aí que caiu minha ficha e eu compreendi que estava acontecendo algo muito bizarro e que eu deveria ir para a minha casa. Desisti de procurar e realmente resolvi voltar. O que já estava ruim ficou péssimo. Quando eu me virei, o bosque estava bem escuro. Olha, eu era metido a corajosão na época, mas nessa hora senti um frio na espinha e fiz como quando eu era criança. Comecei a correr na direção da saída, imaginando que tinham coisas atrás de mim. Quem nunca fez isso? Eu juro para você, Luciano, quando fiz uma curva na pista, eu vi um homem agachado, encostado em uma árvore. Ele estava coberto com uma manta cinza. Eu estranhei a presença dele, mas confesso que fiquei aliviado por ele ser uma pessoa. Eu não estava totalmente sozinho. O interessante é que ele tinha a aparência de uma pessoa em situação de rua, coisa completamente impossível no Parque da Independência. Parei de correr e passei andando ao lado dele, tentando, na verdade, ignorá-lo. Mas ele me chamou. Ele falou: Ei, macho, me ajuda aqui. Eu parei, olhei para ele. Era um homem magro, quase esquelético, com barba e bigode longo e sujo. Seu cabelo longo era completamente emaranhado e descuidado. Seu rosto era muito, muito enrugado e a sua boca não tinha dentes quase. Estava com as costas na árvore e sem camisa ou calça. Parecia que ele usava uma tanga, mas eu não tenho certeza. Em pé, diante dele, eu estava lá olhando a boa distância e eu perguntei: O que eu posso fazer? O que você precisa? E ele respondeu: Macho, me ajuda aqui. Pode pegar aquele bolotão para mim? Ele apontou para algo que estava no chão, mas eu aproveitei para tentar entender. Eu perguntei assim: Você sabe por que está tudo vazio aqui no museu? Onde está todo mundo? E ele respondeu: De novo essa história, macho? Todo mundo que passa aqui fala desse tal de museu, museu. Não tem museu aqui. Nunca teve, macho. Aqui é o alto do Rio Vermelho. Vai, pega o bolotão para mim. Eu até considerei que o homem estava louco, mas mesmo assim me deu um medão de estar perdido, sei lá. Vai que eu passei mal e saí andando por um lugar que eu não conheço. Tudo é possível, né? Foi esse tipo de coisa sem sentido que passou na minha cabeça. Nada de sobrenatural. Eu acho que o sobrenatural é a última coisa que a gente pensa, né? Continuei parado olhando para ele, então ele falou assim: E se você pensa que aqui tá vazio, não tá vazio não, macho. Lá perto do Rio Vermelho tá tendo um festival de vísceras. Daqui a pouco eles vêm para cá para procurar saco de sangue. Você é um saco de sangue igual as outras pessoas que passam aqui perguntando desse tal museu. Logo eles te pegam para comer. Já vi isso acontecer muito, macho. São os estrinchadores. Eles se chamam estrinchadores. Agora me dá o bolotão ali. Eu fiquei pensando naquilo que ele havia me dito. Olhei no chão e vi uma fruta que parecia uma manga, só que era marrom acinzentada. Olhei mais de perto e essa mancha da manga ou dessa fruta estranha era muito escura e toda ela pulsava. Tinha veias nessa fruta, muito semelhantes a veias humanas, pulsantes de sangue, em torno dela. Eu não tive a coragem de colocar a mão naquilo. Sei lá, parecia um pedaço de um animal. Então eu chutei para perto do homem. Ele se esticou e pegou o tal bolotão. Quando ele fez isso, eu vi que as costas dele estavam coladas no tronco. Isso mesmo, ele meio que fazia parte daquela árvore. Antes que eu gritasse de nojo, ele escancarou a boca banguela e mordeu o bolotão. Ele deu uma mordida e prendeu a fruta na boca. Ele deixou a fruta lá, como se fosse ficar sugando ela, sem usar as mãos. Ele abaixou os braços e deixou a fruta na boca, como um cachorro faz, e ficou sugando. A fruta, então, começou a soltar um gritinho fino e agudo de dor. Parecia um bebê. Os olhos do homem ficaram vermelhos e ele babou de prazer. Eu saí correndo na hora.
Aquilo foi horrível demais e eu nunca mais me esqueci. Corri que nem louco e no caminho eu vi outros bolotões caídos no chão. Alguns estavam arrebentados e choravam. Tentavam rolar para algum canto. Simplesmente horrível. Para piorar, o caminho também estava diferente da trilha que eu estava acostumado. E no percurso eu também vi outros homens. Alguns estavam caídos no chão, nus, tentando se arrastar. Outros estavam em pé, também grudados em árvores, como o primeiro. Às vezes de frente, às vezes de lado ou de costas. Nojento demais. Os que me viam gritavam assim: Ei, macho, pode pegar um bolotão para mim? É, macho, pega um bolotão. Dá um bolotão para mim, macho, vai. Eles eram todos magros, envelhecidos e enrugados, mas eram diferentes entre si. Quando cheguei na área aberta, realmente notei que eu não estava mais no museu, ou em São Paulo, ou no Brasil, ou na América Latina, ou na Terra. A área aberta era completamente diferente, estava totalmente mudada. Completamente mudada, não havia mais a construção do museu, os muros ou o jardim. Mais abaixo, não tinha o Monumento da Independência como tem hoje. Era simples e somente uma grande área acinzentada, empoeirada e cheia de pedras. Uma área mais ou menos plana. Ao longe eu pude ver umas construções grandes que subiam ao céu, como se fossem torres velhas de pedra que sumiam nas nuvens. E eram grossas. Havia raios e trovões vermelhos cruzando o céu como se fosse desabar uma tempestade do demônio. A cena era por demais assustadora, curiosa e até um pouco bonita, só que eu não apreciei nem um pouco. Não deu, era como estar em um pesadelo acordado, estar no inferno enquanto vivo. Havia uns cones pretos de tecido, como se fossem cabanas, espalhados, uns mais perto, outros mais longe, mas eram muitos. Eu ouvi um som abafado de grito. Era alguém gritando muito perto de mim. Olhei para os lados e não vi nada. Os gritos continuaram, mas eram muito abafados e confusos. Nisso eu senti algo se mexer no meu pé. Olhei para baixo e não acreditei. Havia um rosto, uma pessoa enterrada, talvez somente o rosto para fora. Ela estava tentando gritar, mas meu pé estava bem em cima da cara dela. Eu tirei o pé e o rosto gritou assim: Corre, menino, eles estão aqui, os destrinchadores, corre. Eu olhei com calma e vi que não tinha pessoa perto. Era realmente apenas um rosto enterrado, sem corpo. Não é possível explicar isso. Então esse rosto gritou: Tem carne, tem saco de carne em 7 além, saco de carne em 7 além. Vem pro festival, vem pro festival. Nesse segundo, os outros rostos espalhados pela planilha, que eram muito semelhantes a esse que eu tinha pisado, começaram a gritar também: Saco de carne, vísceras, vísceras. Gritaram alto, com as vozes se sobrepondo. Foi aí que aqueles cones pretos de tecido se mexeram. Eles se viraram para mim e se levantaram. Não eram cones, não eram barracas. Eram pessoas. Nem homens, nem mulheres. Seres. Coisas inumanas, vivas. Eles se viraram e eu notei que eles estavam de costas para mim, por isso que eu achei que eram barracas. Se levantaram e foram vindo na minha direção. Eram cinza azulados de pele. Estavam nus e sorriam. Seus olhos eram redondos e completamente pretos. O tecido preto de suas roupas eram como túnicas, túnicas enormes, não sei. Eles seguravam umas lâminas encurvadas pretas como grandes pontos de interrogação pontudos, sujos de sangue. Só vi isso. Peguei ar e saí correndo apavorado, chorando muito. Fui em direção ao bosque novamente.
Olha só que estranho, Luciano. Eu nunca tinha ouvido falar o termo sete além. Eu nunca tinha lido ou assistido nenhum relato. O cagaço que me deu na hora foi inédito na minha vida. Corri o mais rápido que pude e, diferente do que eu ouvi depois nos relatos de outras pessoas, o mundo normal, vamos dizer assim, a Terra, ficava invadindo o sete além, entrando naquele lugar e saindo. Isso mesmo, piscava e eu estava no mundo normal. Piscava e eu estava em sete além, ao mesmo tempo que eu corria. Porque eu olhava para trás e via os tais destrinchadores andando acelerados atrás de mim, e ao mesmo tempo piscava alguns flashes e estava o dia claro, o museu e as pessoas passeando normalmente. Como é que pode? Eu corri e girei, olhando para todos os lados, às vezes a terra e as pessoas, às vezes sete além e os destrinchadores. E eu vi então, perto de uma escada da terra, minha turma de amigos. Eles pareceram olhar para mim também. Piscavam e sumiam e voltavam. Eu gritei demais para eles, eu corri na direção deles, até que eu bati de cara em uma árvore que não tem na terra, mas tem em sete além. Eu passei por ela na hora que piscou o sete além e acabei batendo a cara nessa árvore. A árvore piscou no exato momento em que eu passei, e eu me choquei realmente de cara, dei de testa nela. Caí tremendo de medo de ser pego pelos destrinchadores. Abri os olhos e estava na terra. Meus amigos estavam em cima de mim, me ajudando, menos o Felipe, que tinha ido embora. Eles me contaram que me viram vir correndo lá do fundo do museu, mas que, estranhamente, eu, do nada, dei uma cabeçada no ar e caí. Exatamente isso, eu bati a cabeça no ar e caí, na opinião deles. Na minha, eu bati a cabeça em uma árvore de sete além. E outra coisa que me chocou na época foi que eles disseram assim: Pedrão, você veio piscando. Você sumia e aparecia. Sumia e aparecia enquanto se aproximava da gente. Parecia estar fugindo de alguém. E aí outro comentou assim: parecia que você era aquele cara do clipe do A-ha. Por isso que meu apelido aqui no Ipiranga é A-ha. Se alguém passar por aqui, é só perguntar pelo A-ha que todo mundo me conhece. Ninguém acredita neles quando dizem que me viram indo e voltando. Eles falam que é culpa de algo que foi consumido pelos meus amigos, mas não é, porque naquele dia ninguém tinha consumido nada. E A-ha é por causa do clipe Take On Me. Bom, Luciano, esqueci de dizer uma coisa. Até hoje, de vez em quando, o mundo pisca e fica cinza. E eu me vejo em sete além. Só que em outro ponto, em outro local, não naquela planície perto do museu. E geralmente, um ou outro destrinchador me enxerga também quando eu apareço lá e começa a vir na minha direção. Essa visão ou transporte dura apenas segundos e demora muito para acontecer e é imprevisível. Por sorte, isso me ajuda demais, porque sempre que eu vou para lá, eu estou muito longe de qualquer perigo e não dá nem tempo deles me alcançarem e eu já retorno. Meu único receio é disso acontecer à noite enquanto eu durmo, porque aí eu não terei como fugir. Por isso, eu tenho insônia até hoje. Entendeu? Um abraço, Pedro. Ou melhor, A-ha. E esse foi o relato do Pedro do Ipiranga. Não é o Dom Pedro não, tá? O que achou? Eu achei muito bom, bem raiz e também bem diferenciado. Mas a minha opinião não é importante aqui, a sua é que é. Escreve aqui o que achou e também deixa seu like para me dar uma força. Me conta, eu quero saber a sua opinião. E não se esquece, fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.